Queridos, no nosso culto da Reforma, em outubro, eu lidei com aquele texto clássico de Paulo, onde ele explica para Timóteo que toda a Escritura é inspirada e útil e suficiente. E é por causa disso que eu decidi, agora que nós terminamos a série dos Salmos, antes de entrar numa série mais longa que vem em seguida, dedicar uma curta série a um desses livros que é tão negligenciado por nós que dizemos que toda Escritura é útil. Mas a gente não age assim na prática. A gente lê os Salmos, a gente lê os Evangelhos, um pouquinho das cartas, quiçá a Gênesis. Mas eu tive o desejo de pregar num dos profetas menores e o conselho aprovou. E eu peço que você abra sua Bíblia em Obadias. E se você não sabe onde fica, tudo bem. Você vai começar a aprender hoje. O jeito mais fácil de chegar é você ir ali para o comecinho do Novo Testamento e começar a voltar. E aí você vai passar por Malaquias, Zacarias. Quando você chegar em Jonas, Obadias vem logo antes de Jonas. Então hoje e semana que vem nós vamos, apenas em 2 sermões, dividir o texto, que é bem curtinho, e nós vamos juntos examinar essa maravilhosa carta, esse livro profético. Obadias, só tem um capítulo, então é ele, começando no versículo 1. Hoje eu dou um pouquinho mais de tempo para vocês abrirem, semana que vem tem que ser mais rápido. Obadias, versículo 1, assim diz a palavra santa do nosso Senhor. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha, e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Até aqui a palavra do Senhor, oremos. Senhor, nós te louvamos pela vida e ministério do nosso irmão Obadias, e nós te louvamos por ter inspirado esse livro e colocado para a nossa instrução na tua santa palavra. Pedimos, Senhor, que abra nossos corações para entendermos a tua lei e o que ela ensina a nós nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, até que ponto pode ir uma inimizade familiar? Isso é um enredo comum de novela. Você que em segredo assiste novelas, você sabe disso. A briga entre famílias é uma coisa muito comum. Você que já sabe que isso apareceu em filmes de máfia, por exemplo.
Sempre envolve a rivalidade entre duas famílias. Aí um mata daqui, o outro mata de lá, vingança daqui, vingança de lá, e isso vai crescendo e esse feudo não tem fim. Um dos feudos familiares mais famosos da história dos Estados Unidos é o chamado feudo Hatfield-McCoy. Duas famílias, família Hatfield, família McCoy. Numa região famosa por seus lunáticos, que ali é a divisa entre o Kentucky e a Virgínia Ocidental, essa família conseguia se destacar com um nível de lunaticismo ainda maior. Uma briga que durou décadas. Tudo começou, ninguém sabe direito, mas parece que um porco estava envolvido. Família Hatfield, família McCoy brigaram por causa de um porco, e alguém ofendeu a honra do outro, e esse outro matou o que tinha ofendido a honra do um. E aí a família do outro tomou as dores e foi atrás e matou alguém do um. E a coisa estava assim por anos e anos, até que uma das moças, chamada Rosie Ann, decidiu dar uma de Julieta, e casou-se com um dos descendentes da outra família. É claro que a briga só aumentou. A briga ficou ainda pior quando o Romeu da história decidiu largar a Julieta grávida e casar com uma prima. E aí aquilo que estava ruim aumentou. Morte de todo lado, gente matando, gente vingando, e a história famosa desse feudo familiar que durou décadas de violência, assassinato, amargura e tristeza. Mesmo essas histórias impressionantes, entretanto, elas são pequenas, em comparação com uma história de um feudo familiar que gerou um feudo entre nações, uma briga entre nações, e é disso que Obadias está tratando aqui nesse texto. Ele está falando da inimizade que existe entre Israel e Edom, ou seja, entre os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú. E hoje a gente vai começar a entender o que está acontecendo, a gente vai entender por que há essa inimizade, o que os descendentes de Esaú fizeram de mal para Israel e qual que vai ser a vingança deles. E mais, eu vou mostrar para você qual que é o seu papel nessa história toda. Hoje nós vamos ver que a altivez e a violência dos que rejeitam ao Senhor são a fonte da sua ruína. A altivez e violência dos que rejeitam o Senhor são a fonte da sua ruína. Primeira coisa então a investigar é a inimizade entre Edom e Israel. Olha o versículo 1. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Queridos, vocês sabem muito bem que Obadias é um dos profetas menores. Algumas pessoas acham que quando a gente fala de profeta menor, a gente está dizendo que é um profeta de menor importância. Tem os mais importantes e tem os menos importantes, mas não é isso. Essa palavra só diz respeito ao tamanho do livro. Então, Ezequiel, Jeremias, Isaías são maiores porque são livros grandes. E a gente tem um monte dos menores, mas eles são tão importantes quanto os outros. E esse livro ele é riquíssimo. Esse é o menor livro do Antigo Testamento. É o Filemon do Antigo Testamento. Quem é esse Obadias? Obadias significa servo do Senhor. Vem de duas palavras. Obed, servo, e Yah, que é a contração do nome do Senhor. Então, Obed-Yah, Obadias. A gente não sabe bem quem era esse cara. Há algumas sugestões, há alguns Obadias na Bíblia, mas não fica claro quem é ele. A gente sabe, entretanto, que era um profeta chamado pelo Senhor com uma missão específica, a de mostrar para Edom que um dia ia chegar a hora de pagar a conta, que ela iria ser punida pela sua violência, pela sua arrogância, sua falta de amor. Note bem, não é apenas Obadias que fala contra Edom, Isaías fala, Amós fala, Salmo 137, lembra dele? Fala contra Edom também. E veja que ele vem e começa falando, assim diz o Senhor a respeito de Edom. Isso é muito importante, queridos. Sempre que um profeta se levantava para falar, ele nunca estava trazendo as opiniões dele, as ideias dele, as coisas que lhe agradavam. Ele estava trazendo a palavra do Senhor contra o povo. E muitas vezes ele provavelmente sequer queria falar essa mensagem dura, mas tinha que ser dita. Era algo que vinha do Senhor. Note, queridos, que isso é muito diferente do que você escuta por aí hoje, nas igrejas evangélicas. Quando alguém se levanta e diz que tem uma profecia, que tem algo assim, não é algo como o que acontece na Bíblia. Porque quando nós vemos um profeta se levantando em nome do Senhor, isso é algo extremamente sério. Não é uma mensagem para agradar os corações, não é uma mensagem
como uma espécie de um horóscopo evangélico, uma mensagem genérica que se encaixa a qualquer um. E mais, é algo que é sempre infalível e específico. Diferente do que a gente ouve por aí dessas chamadas profetadas, quando alguém traz uma mensagem para a sua vida, uma coisa genérica que pode ser que aconteça, pode ser que não. Queridos, isso não é profecia. Isso é engano. Cuidado. Há muitos cristãos que buscam e andam atrás desse tipo de coisa. Erra-se frequentemente nisso. Mas o Senhor não erra. Profecia vinda do Senhor é assim. Eu não sei se é a tua prática, mas eu quero te alertar. Não dê ouvidos quando lhe trouxerem profetas dizendo isso ou aquilo para a tua vida. Você tem a palavra do Senhor, e como nós já tratamos em várias outras ocasiões, ela é a tua regra de fé, coisas para crer, e a tua regra de prática, coisas a fazer. É o que nós precisamos. Vem Obadias e se levanta e fala contra Edom. Vamos lembrar um pouco dessa história, dessa inimizade histórica entre Esaú e Jacó. Lembre-se, irmãos gêmeos, filhos de Isaque, netos de Abraão. E a gente viu pela Bíblia que Deus, desde antes da criação do mundo, escolheu Jacó, que embora fosse o mais novo, seria aquele que levaria adiante a sua aliança. E Esaú seria deixado. Nós vimos essas palavras duras hoje, na nossa leitura ali de Romanos 9. Romanos deixando claro que essa eleição da parte de Deus não foi por conta deles terem praticado o bem ou o mal. Não foi porque Deus olhou e viu, Jacó vai ser bonzinho, Esaú vai ser malvado, vou escolher a Jacó. O texto nos deixou bem claro que foi apenas eleição soberana da parte de Deus. Ele teve misericórdia de quem ele quis ter misericórdia. Veja bem, não é de maneira nenhuma uma meritocracia. Salvação não é pelo que você faz, nem mesmo pela sua crença. É pela obra de Cristo em nosso favor. E Deus decidiu, o oleiro decidiu chamar Jacó, aquele enganador, e aos poucos transformá-lo em Israel. E ao mesmo tempo ele decidiu que deixaria Esaú viver em sua rebelião, ou seja, não tem mérito humano. Desde o início da história desses irmãos gêmeos, nós vemos uma tremenda rivalidade. Lembra, a Bíblia nos diz que no ventre de Rebeca eles já estavam brigando, dentro da barriga. E na hora de sair, saiu Esaú primeiro, mas Jacó saiu agarrado no pé dele. Fica perto, Esaú, que eu vou pegar o que é teu. E Moisés nos conta em Gênesis sobre diversos episódios que reforçaram e ampliaram essa briga. Lembra de uma ocasião em que Esaú, com fome, vendeu sua primogenitura por quê? Um prato de lentilhas. Alguém já disse que foi a refeição mais cara da história. É o que custou para ele. Mas isso mostra bem qual era a forma de pensar de Esaú. Seu estômago é seu Deus. E historicamente os edomitas de fato seguiram esse padrão de um paganismo extremamente secularizado, em que viviam para caçar, pilhar, saquear, seu Deus é seu estômago. A gente se preocupa um pouquinho com Deus, mas nada demais. E seu afastamento de Deus foi um resultado natural do padrão estabelecido por Esaú. Jacó, depois renomeado Israel, em outra ocasião enganou Isaque, seu pai, motivado pela brilhante ideia da sua mãe. Lembra dessa ocasião? Sua mãe fala: filho, seu pai está quase morrendo, seu pai pediu para seu irmão ir lá caçar e preparar um jantar para ele, vai você, pega esses cordeiros, eu vou preparar aqui um jantar, você vai lá e finge que é seu irmão. Mas como que eu vou fazer, mãe? Ele é peludo e eu não sou. Não, a gente dá um jeito aqui, você bota uns implantes, a gente faz um negócio aqui, o tônico capilar, você vai lá e engana o seu pai. Queridos, na história de Esaú, Jacó não tem bons moços. Não tem a parte boa e a parte ruim. É todo mundo bandido. Todo mundo é bandido, inclusive a mãe, que foi quem botou a ideia do engano todo. Inclusive o pai, negligente, tolo em muitas coisas. Não tem nenhum herói. O que acontece então é que Esaú, indignado, decide: vou matar meu irmão. Vou acabar com a vida desse pilantra. E a mãe decide, está na hora de correr, Jacó se manda. E ele foge desesperadamente, a situação fica assim por décadas, até que Jacó voltasse, tratado já por Deus, transformado em Israel, mas não sem muito custo. Então ele volta, e há uma certa reconciliação com Esaú. Entretanto, eles não se tornam próximos.
há uma distância respeitosa entre eles. E a inimizade que existia entre eles passou para os seus descendentes e continuou por séculos e séculos. Mesmo com Israel e seus descendentes passando 400 anos no Egito, a inimizade entre eles continuou. A gente não esquece a ofensa feita à nossa família. Gênesis 36 registra os nomes dos descendentes de Esaú e fala que eles saíram daquela região que fora dada para Abraão e foram morar numa região chamada do Monte Seir, que fica ao sudeste ali da terra prometida. E é uma longa linhagem de reis e príncipes, gente que se estabeleceu ali por séculos antes de Israel voltar. Voltando do Egito, Deus mandou que Israel, que provavelmente teria que passar pelo terreno de Edom, não tentasse tomar a terra de Edom. Lembra dessa promessa? Dessa ordem de Deus para Israel? Ele falou, olha só, eu vou dar uma terra para vocês, mas a terra de Edom vocês não mexam, porque eu dei essa terra para Esaú no passado. Quando Moisés veio passar com o povo, ele respeitosamente mandou um recado para o rei de Edom, pedindo, permita-nos passar por sua terra, vai ser um atalho tremendo. A gente promete não beber água dos ribeiros, a gente promete não pegar os frutos do campo, a gente vai se comportar. E o rei de Edom falou, não, deem a volta. Por favor, deixa a gente passar. Não. E foi o exército de ficar de frente na terra para, com braço forte, não permitir que os descendentes do irmão passassem naquela terra. E assim vai a história desses dois povos, Edom e Israel. Uma alternância grande entre amizade maior ou menor, inimizade grande. Houve um período em que Edom ficou sob o domínio de Israel e depois de Judá. Conseguiram se rebelar e tomar sua liberdade. Fizeram um ataque junto com os filisteus contra o rei Acás. É uma história longa de inimizade, de ressentimento, de amargura. Eventualmente tornaram-se um povo poderoso ali no sudeste de Israel. Eles eram um povo que não tinham grande produção agrária, eles viviam num terreno mais rochoso, mais montanhoso, mas eles estavam na importantíssima rota do incenso. O que é isso? Era um caminho que vinha tanto da Arábia quanto da Índia para chegar na Europa, no Mediterrâneo. E eles estavam bem na passagem, de forma que todo mundo que vinha por ali tinha que fazer negócio com eles, pagar tributos a eles, e eles cresceram poderosamente em suas alianças políticas, em seu dinheiro e coisas como tal. Ao mesmo tempo, eles foram grandemente influenciados pelas ideias de pensadores de países diferentes que vieram, tornando-se cada vez mais secularizados. Eventualmente, Deus mandou um exército de árabes nabateus, que vieram e chutaram eles da terra deles, tomaram Selá, sua capital, e o Monte Seir, e fizeram com que eles migrassem para o deserto, diretamente ao sul de Israel. Nessa região, aconteceu mais um enorme conflito. Cerca de 100 anos antes de Cristo, o rei de Israel, chamado João Hircano, tomou essa terra e forçou os edomitas a se tornarem judeus, circuncidando a turma toda. Foram feitos israelitas à força. Eventualmente passaram a viver aqui naquela terra, se misturaram com outros povos, e os de Edom se tornaram os idumeus. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, os idumeus. E dessa mistura de edomitas é que veio a família de Herodes. Descendentes de edomitas feitos israelitas à força. Dali vem a família real de Herodes, e eventualmente os idumeus se tornam reis de Israel. Olha que reinversão, olha que confusão. E olha o resultado. O primeiro deles, Herodes o Grande, o que ele faz? Manda matar as crianças em Belém, para não correr o risco de um judeu Messias prometido voltar ao trono e tirar os idumeus do seu governo. Depois vem Herodes Antipas, que mandou matar João Batista quando denunciado pelo seu adultério. Foi ele que Jesus chamou de raposa e que também participou do assassinato de Jesus. Aí vem Herodes Agripa, comido de bicho por causa da sua arrogância, porque não dava glória a Deus. Vem Herodes Agripa II, que ouviu da boca de Paulo o evangelho, mas que recusou-se a crer. Eventualmente eles se aliam a Roma para destruir Jerusalém, mas eventualmente eles são apagados do mapa da história. Essa é a triste história de Edom, dos idumeus. Queridos, um feudo de irmãos que se torna feudo de famílias, que se torna feudo de nações. E Obadias está falando contra Edom. Obadias está explicando, Edom, você vai ser punido. Por quê? Qual é a razão? O que Edom fez de errado? Vamos ver o que o texto diz. Primeira coisa que ele fez de errado foi a sua soberba. Olha o versículo 2.
Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Queridos, em sua tolice, Esaú se levantou contra a eleição divina, preferiu o prato de lentilha à bênção da primogenitura. E em toda a sua história nós vemos o orgulho de Edom, se achando poderoso, se achando caçador valente, se achando independente de Deus. Em parte foi por conta da localização das suas terras. Como eu falei antes, era um terreno montanhoso. E o que acontecia era o seguinte, a capital deles, Selá, mais tarde chamada de Petra, ficava no topo da montanha. Um autor diz o seguinte, essa cidade era protegida por maciços rochosos, alguns com 300 metros de altura. Ela só podia ser atingida por meio de uma abertura estreita na montanha, que por sua vez terminava numa garganta, onde dificilmente 2 cavalarianos poderiam cavalgar lado a lado. Edom era naturalmente protegido de exércitos invasores, e eles lá no terreno, na capital deles, no alto da montanha, olhavam para o mundo e falavam, quem é que vai derrubar a gente daqui? É o que diz o verso 3. Quem me deitará por terra? Quem é que pode me derrubar? E o Senhor já avisa, ainda que você fique no alto da tua montanha, que nem se fosse águia, fazendo ninho, verso 4, se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Um autor sugere que quando você olhava debaixo do vale, a cidade, as luzes da cidade, eram como se fossem as estrelas olhando daqui de baixo, de tão alto que ficava a capital de Edom, de tão inexpugnável, de tão impenetrável, de tão protegida que parecia ser aquela capital. E eles eram arrogantes. Eles tinham certeza que Israel nunca mais lhes faria mal. Eles tinham certeza que nenhum inimigo iria tomar o seu território. Essa é a primeira coisa que Obadias fala contra eles, a soberba do coração. A segunda coisa que ele fala é o ódio e a violência feitas contra Jacó. Olha o versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, nem ter te alegrado sobre o filho de Judá, no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo, não devias ter olhado com prazer para o seu mal, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da sua angústia. Pastor Hernandes diz sobre esse trecho, Edom alimentou-se de ódio durante 2000 anos. Sua ira jamais se despedaçou. Edom tornou-se contumaz em sua animosidade, nunca aprendeu a perdoar, sempre se alimentou com o absinto do ressentimento. Queridos, nessa longa perspectiva histórica, nós vemos o ódio de Edom contra seu irmão crescendo frequentemente, sempre atacando o seu irmão, embora Deus tivesse proibido Israel de atacar Edom. E quando ocorreu essa famosa ocasião do exílio babilônico, do qual a gente falou bastante quando tratamos do Salmo 137, quando os poderosos exércitos de Nabucodonosor vieram trazidos por Deus para punir o reino de Judá, naquela ocasião, Edom, ao invés de se levantar para ajudar o seu irmão, o que Edom fez? Edom bateu palma, Edom se alegrou de boca cheia, ao invés de ajudar a sua nação irmã, eles se refestelaram na destruição do seu irmão, olharam com prazer para o seu mal, como diz o texto. Não é só que ficaram olhando, não. Alguns judeus tentaram se esconder no território de Edom, e sabe o que eles fizeram? Nabuco, tem um aqui, ó. Tem um escondendo aqui. Foram para as encruzilhadas para ver a matança, e como diz o texto, ajudaram também na matança. O versículo 13 dá a entender que não só isso, mas eles entraram juntos em Jerusalém, e aproveitaram para roubar o que tinha por lá. Ficaram pelas encruzilhadas, pegando quem escapasse. Fugiu de Nabucodonosor? A gente pega. Edom hoje vai se vingar de milhares de anos de inimizade contra Israel. Vamos abrir um pouco o nosso foco. A história do mundo é a história da rebelião de Edom.
A história do universo é a história de Edom se levantando contra o seu irmão Israel. Simbolicamente, não só nesse texto, mas em outros textos da Bíblia, a rebelião de Edom contra seu irmão Israel é usada para falar acerca da rebelião de todo o mundo contra o reino de Deus. Van Groningen diz o seguinte: a mensagem de Obadias é que Yahvé tratará com todas as gentes e nações, e elas virão a conhecer e experimentar o seu julgamento, sua libertação, o seu ato de unir todos os povos, e seu governo em seu governo eterno regerá sobre eles. Queridos, desde o início nós temos uma rebelião que se iniciou contra Deus e contra o seu ungido, e essa rebelião foi, em última instância, iniciada por quem? Por quem é que era o rei da soberba e da violência? Quem é que é aquele que é o protótipo da soberba? É o próprio Satanás. Em última instância, queridos, todos os reinos que se levantam contra o Senhor são aqueles que estão seguindo a linhagem de Caim, a linhagem da serpente. Porque Satanás foi o primeiro a se levantar contra Deus. O seu desejo de ser como Deus e se elevar como Criador, ele confundiu a luz que Deus dera para ele como se fosse luz que ele mesmo tinha gerado. E em sua soberba ele passou a amar também a violência e a destruição da beleza do mundo bom que Deus criou. E irmãos e irmãs, não se enganem, todos os sistemas de pensamento filosóficos que se levantam desde a criação, que se levantam em rebelião contra Deus, são fruto dessa maneira edomita de pensar, soberba e violência. Soberba, todo sistema humano que busca se erguer com suas próprias pernas, sem se basear na revelação divina, é por definição soberbo. Porque é um desejo de você funcionar sem aquilo que te faz funcionar. É querer ficar de pé sem as pernas que Deus te deu. É querer raciocinar sem a estrutura de pensamento que Deus te deu. É querer fazer você se levantar puxando o próprio cadarço do seu sapato. Estou lendo um livro muito interessante, chama Saving Leonardo, Salvando Leonardo, de uma autora chamada Nancy Pearcey. E ela mostra toda a história do desenvolvimento do pensamento humano, de uma maneira muito didática, muito interessante. Recomendo fortemente o livro. E ela vai mostrando como a tolice humana sempre pende para um lado ou para outro, e ela mostra sempre como isso se reflete nas artes. E mostra que nós humanos sempre fazemos o seguinte: a gente pega um aspecto da criação de Deus, e a gente fala que tudo o que existe é esse aspecto. Então, por um lado, teve a turma que falava que tudo o que existe são os sentidos humanos. Então, o que a gente não pode apreender ou conhecer pela nossa visão, olfato, paladar, a gente não pode considerar. Pega um pouquinho da verdade de Deus e trata como se fosse tudo. Outros falaram que a nossa razão é o árbitro final do que é certo e o que é errado, que nós não devemos lidar com revelação. Apenas a razão pura e sem a ajuda da humanidade é que deve julgar o que é verdade e o que não é. Soberba humana, querendo pegar algo bom que é a razão humana e elevá-la ao nível da razão divina, que somente Ele vê todas as coisas. Queridos, todas as cosmovisões, todos os sistemas humanos são culpados de serem como Edom. São culpados de, em sua soberba, se levantarem contra Deus e julgarem que são suficientes em si mesmos para viver e para se manterem. Uma coisa é constante: o homem tenta se levar ao nível de Deus. Foi assim em Babel, foi assim com Caim, foi assim com seus descendentes, é assim com cada um de nós, na nossa natureza caída. Isso gera violência, porque nenhum sistema humano é capaz de se sustentar, então tudo que a gente tenta fazer, a gente usa de violência para fazer com que o nosso sistema dure por um tempinho. Por exemplo, as experiências comunistas foram isso. A tentativa de criar um sistema que se levanta contra o conhecimento de Deus, um sistema soberbo em que o homem é o objetivo final, é o alvo de todas as coisas, e para a gente fazer esse sistema funcionar, o único jeito é na pancada. Porque nós reagimos naturalmente. E aí você vê a história da União Soviética, da China, da Coreia do Norte, você vai ver o que acontece quando um sistema edomita tenta tomar o centro da vida humana. Qualquer sistema humano pode cair nisso. O capitalismo também pode cair nisso. Se a gente deixa um exagero de um mercado predatório tomar conta dos nossos corações e tratar todas as coisas, pessoas, morais, valores, como se fossem uma coisa que pode ser comprada. A gente falou disso semana passada.
Todo o sistema humano é uma rebelião contra Deus em algum grau, em algum nível. Só que mais sério do que isso é que o seu coração é edomita por natureza. Todos nós nascemos em pecado, descendentes de Adão, todos nós somos historicamente Edom e não Israel, e a gente esquece disso. A gente lê um livro como de Obadias, e a gente pensa, isso aí Edom, presta atenção. E a gente esquece que por natureza nós somos Edom, nós não somos Israel. Porque nós, em nossa soberba, nós nos levantamos por natureza contra o Senhor, nós fugimos em nossa rebelião. Nós preferimos fazer o nosso próprio caminho, não é verdade? A gente tantas vezes ignora o que a palavra de Deus fala sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre carreira, sobre adoração, sobre santidade. A gente quer fazer o nosso próprio caminho. Toda vez que você decide fazer isso, você está fazendo como Edom. Você está tomando o caminho de Esaú. Mais que isso, a gente se alegra quando a gente vê o nosso irmão errar e sofrer pelos seus erros, que nem Edom. A gente aponta o dedo, a gente bota o dedo na ferida, a gente chuta quem está caído, que nem Edom. Porque nós, por natureza, queridos, nós rejeitamos a bondade de Deus, preferindo ficarmos protegidos na nossa suposta montanha impenetrável, ao invés de nos rendermos ao Deus que nos encontra no vale de Jaboque. Cercados pelas rochas do nosso coração empedrado, a gente acha que é autossuficiente. Tem um outro jeito doloroso que a gente é parecido com Edom. Eu sei que eu peco assim, mas eu temo que não seja só eu. Certas vezes, quando eu vejo uma igreja fazendo bobagem, quando eu vejo uma igreja ou um pastor dizendo asneira, algumas vezes eu confesso, me dá uma alegriazinha, uma satisfação em ver aqueles que não professam as mesmas coisas que eu professo, tropeçarem, e eu levanto a minha plaquinha dizendo, eu já sabia. O problema é que quando eu me alegro com o tropeço da igreja, eu não estou agindo como Israel, eu estou agindo como Edom. É Edom que se alegra em ver a igreja Israel tropeçar, é Edom que tem prazer. O que Israel faz é Israel se entristece. Felizmente tem disso também. Essa é a reação correta quando a gente vê nossos irmãos, nossas outras igrejas, outras denominações, tropeçarem, é tristeza e clamor diante do Senhor, e pedindo, Senhor, purifica a todos nós. Essa é a resposta certa, mas nós agimos tantas vezes, que nem Edom. Irmãos, não se enganem, Edom em sua arrogância não ficará sem punição, esse é nosso terceiro e último ponto. Edom será punido pelo Senhor. Olha o versículo 4. Se te remontares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores, de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti os que comem o teu pão, puseram armadilhas para os teus pés, não há em Edom entendimento. Queridos, para Deus ninguém é invencível. Não tem fortaleza impenetrável criada pela humanidade que possa segurar o Senhor. Seja Edom, seja Babilônia, seja Egito, seja o que for. Você acha que é invencível, Edom? Você acha que ninguém te pega aí no topo da tua montanha? Você acha que ninguém te pega aí em cima da montanha que eu criei? A gente tem que lembrar quem é que está falando. Deus está dizendo, Edom, a sua altivez e a sua violência não vão ficar sem punição, e isso é verdade nesse foco mais amplo também, porque os reinos desse mundo e cada indivíduo que se levanta contra o Senhor e contra o seu ungido, no final das contas não vai ter um final feliz. O Senhor nos alerta, Ele não é indiferente contra o mal. Se Deus demora em agir e punir o mal, não é por indiferença, é por longanimidade, é por misericórdia, é porque Ele em sua paciência está dando aos povos tempo para que se arrependam, e talvez seja o seu caso, talvez seja você que nessa vida acha que o seu estilo de vida, que os seus pecados, que as suas decisões não irão te alcançar, afinal já tem tantos anos que você vive assim e está tudo bem, mas o que o Senhor fala é,
teus pecados irão te alcançar. Você acha que está protegido? Você vai ser que nem Edom. E veja o que acontece com Edom, de 5 a 7, fala, primeiro, que ele será pilhado. Essa fortaleza inexpugnável, intransponível, vai ser derrubada. Deus iria invadir gente, enviou os árabes nabateus para invadirem essa terra e acabarem com os tesouros deles. E ele fala, se viesse só um ladrão, era até bom para você, porque um ladrão ia só levar o que ele pode carregar. Se viesse um vindimador, é quem colhe uvas, ele ia colher algumas uvas, mas ia deixar uns cachos para você. Mas a turma que eu estou mandando para vir pegar vocês, Edom, não vai sobrar nada. Não vai ficar pedra sobre pedra. Queridos, nós temos que entender isso. O reino das trevas nesse mundo não tem nada a ganhar. Nós, por vezes, achamos que no final das contas a gente vence, mas os reinos das trevas ficam com as suas vitórias. Mas não vai sobrar nada. Até o que hoje o reino das trevas acha que é seu, no fim será tirado. Edom será pilhado. Edom será humilhado. Edom confiava na sua habilidade política, nas suas manobras internacionais, na sua diplomacia em lidar com tantos países. Mas veja o que ele fala. Esses que são teus aliados vão te trair. Esses em quem você confia vão te derrubar. Versículo 8, não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom, o entendimento do monte de Esaú. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, Edom, vocês acham que são muito sábios, porque vocês têm contato com tantas escolas de pensamento, com tanta sabedoria humana, vocês acham que estão fortes? A sabedoria de vocês vai ser exterminada. Versículo 9, os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Temã era uma das principais regiões de Edom, e era de onde vinham os seus guerreiros mais poderosos e temidos. E o que Deus está falando, Temã, o lugar dos poderosos, exterminados. Não vai sobrar nada. Vocês acham que são poderosos, não é? Irmãos e irmãs, nós nos enganamos quando nós achamos que nosso poder, nossa sabedoria ou nossa riqueza irão nos proteger. A gente pode até dizer que não, mas a gente acha. Nós achamos que nossa riqueza vai poder nos guardar de todo mal. Afinal, com a minha riqueza eu pago os meus melhores médicos, os melhores tratamentos, paga conforto, paga segurança. Nós não somos que nem Edom. Nós colocamos muitas vezes nossa segurança no nosso dinheiro. Nós achamos que a nossa força vai nos proteger. Nós temos amigos. Nós sabemos lutar. A gente tem poderosa gente em quem nós podemos confiar. E a gente acha que isso vai proteger a gente. Ou então a gente acha que a nossa sabedoria vai nos proteger. Afinal, eu já li tanto, eu já conheço tanto, eu já estudei tanto, eu já fiz tantos cursos. Eu sei tanto acerca da vida, acerca de Deus. Eu sei que eu estou certo, eu sei que eu vou ser protegido. Mas o que Deus está falando é: não há abrigo em riquezas, em poder ou em sabedoria. O único abrigo seguro nesse mundo é no próprio Deus, é no Senhor. Queridos, hoje não existe Edom físico, não tem como você ir ali na agência de viagens e pedir, quero um pacote para conhecer Edom. Por quê? Porque Edom foi completamente exterminado e desapareceu. A promessa, a profecia do Senhor se cumpriu plenamente. Mas Edom espiritual continua, é o reino que até hoje se levanta contra o Israel de Deus. E como nós lemos em Romanos 9, quem é verdadeiramente Israel não é aquele que é geneticamente descendente de Israel, nunca foi. É aquele que é espiritualmente descendente de Israel. Israel verdadeiro é a igreja do Senhor. É quem é espiritualmente descendente de Abraão. Não é quem nasce na família certa, não é quem nasce no berço certo, não é quem nasce na região certa. É aquele que, por meio de Cristo, recebe abrigo. Lembre-se, queridos, nada dessas coisas vai te proteger contra a traição que fizeste contra Deus. Nada disso vai proteger você da ira divina por causa da tua rebeldia, por causa da tua soberba, por causa da tua violência. Nada disso. O que você precisa é de alguém que se interponha, alguém que se coloque entre você e o Deus poderoso, alguém que esteja disposto a ser humilhado, pilhado e morto por você. O que você precisa, Edom, é de alguém que tome o teu lugar. Felizmente existe alguém. O seu nome? Jesus Cristo.
E a notícia boa e surpreendente é que o próprio Deus vai enviar o seu Filho para se colocar entre nós e sua ira. Mas a gente merece isso? Claro que não. Claro que não. É graça. É somente graça. É misericórdia da parte de Deus. Israel não é salvo porque é melhor que Esaú. Entenda isso. Você não pode se esquecer, você não é salvo porque você é melhor que ninguém. E essa doutrina bíblica de eleição gera perguntas: por que tal pessoa, por que não tal pessoa, por que Jacó e por que não Esaú? Há um hino que eu gosto muito que se chama Com Doce e Espantoso, é o nome do hino, em que o autor entende que foi apenas graça. E uma das estrofes ele diz assim: enquanto nossos corações e nossas canções se juntam para admirar o banquete, cada um de nós clama com língua agradecida: Senhor, por que que eu fui convidado? Por que que fizeste-me ouvir a tua voz e entrar enquanto há tempo, enquanto milhares fazem a escolha perversa e preferem passar fome do que entrar? Esaú não queria entrar, Esaú teve o que queria, Jacó foi resgatado. Se você está em Cristo, é porque foste resgatado, porque foste chamado para o banquete. Hoje a gente começou a investigar a história de Edom, esse povo que descende de Esaú e que se levantou contra o povo escolhido do Senhor. E vimos que a sua ruína se deve à sua soberba e à sua violência. E nisso Edom representa toda a humanidade. Humanidade que segue nos passos de Satanás, nos passos de Caim. Todos nós nascemos em Edom, todos nós somos, por natureza, cidadãos de Edom. Há, entretanto, a possibilidade de deixar de ser Edom, e a gente vai falar mais sobre isso semana que vem. Mas o que hoje você precisa entender e levar no seu coração é que Deus prometeu que iria fazer um povo a partir daqueles que não eram povo. E para isso, Ele vai fazer um homem a partir daquele que não era homem. Semana que vem a gente continua falando do nosso Senhor. Oremos. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor nos trouxe das trevas para a luz, o Senhor mudou nosso coração, o Senhor nos convenceu do teu amor, o Senhor nos apresentou o sangue de Cristo e o Senhor nos limpou, sem que nós fizéssemos absolutamente nada para merecer, é graça do começo ao fim. Senhor, nós confessamos que por vezes nós temos resquício de Edom em nossos corações e nós preferimos a tolice da nossa soberba ao amor da submissão à tua palavra. Nós confessamos, Senhor, que por vezes nós olhamos para Israel e nós gostamos de rir de Israel, que nem Edom fazia. Ajuda-nos, Senhor, a te amar e a amar o teu povo. No nome de Jesus. Amém.